pessoal, nesse vídeo começaremos a trabalhar com o controle de fabricação em terceiro, que nós chamamos dentro do sistema TOTS Moda de remessa e retorno. O sistema TOTS Moda possui um controle de remessa e retorno, tá? Que ele é baseado na movimentação da sua ordem de produção. Então, quando a gente está começando a fazer a movimentação de uma ordem de produção, que ela vai sair de um local interno dentro da fábrica e será enviado, feito uma remessa para algum local externo, que pode ser até mesmo uma filial da sua empresa ou um prestador de serviço que faz algum tipo de serviço de costura, de acabamento, de lavanderia, de bordado. Então, através desse processo, são gerados remessas para industrialização e quando está voltando, quando está vindo desse prestador de serviço, que é um local externo para um local interno, acontece o retorno de industrialização. A partir dessa remessa, você consegue gerar a nota fiscal, que você está emitindo para fazer essa remessa, e a partir do retorno, você fará a entrada da nota ou das notas que você recebeu do seu prestador de serviço, tá? Fazendo o retorno e realizando a cobrança. Com isso, você alimenta a parte fiscal e a parte financeira do sistema, para que você faça o pagamento daquele serviço prestado pelo seu fornecedor, tá? Esses movimentos eles podem ser totais da ordem de produção ou parcial, tá bom? Vamos lá? Olá, pessoal. Vamos então começar a movimentar uma ordem de produção para que através dessa movimentação a gente gere uma remessa para industrialização. Então aqui dentro do menu TOTS Moda, até a opção Produção, Chão de Fábrica, nós vamos aqui em Ordem de Produção por Grupo. Vamos através do CDF-FP 027, pegar uma ordem de produção, vamos clicar em Sugerir Local. Então essa ordem de produção ela está localizada no local 22, que é um local interno. Vamos fazer uma remessa para o local 35, fazer um movimento para o local 35. Esse local já indica para a gente que é um local externo, tá? E a partir do momento que uma configuração lá no CDF-FM 003 está configurado para esse local, que são essas marcações, tá? Eu vou fazer um envio, que seria remessa. Eu vou marcar a opção de recibo, para fazer a chamada da tela de impressão do recibo. Eu faço um retorno, e se eu imprimo ou não um recibo no retorno, é a produção externa, emite nota fiscal e gravar contas a pagar. Essas duas últimas opções aqui, emitir nota fiscal e gravar contas a pagar, quem controla essas informações agora, essas opções, é a própria operação que a gente usa na geração da transação da remessa, tá? Aqui nós temos a informação quem é o nosso prestador de serviço, o fornecedor desse local, e informação do tipo de serviço que ele pode prestar para a gente, tá bom? Vamos sair, vamos salvar, Voltamos aqui ao nosso movimentação. Eu vou abrir essa ordem de produção só para vocês verificarem que aqui nós temos uma informação de matéria-prima que já foram baixadas, tá? E nós temos também informação do serviço. Ao clicar, a gente pode verificar que está gravado na capa da ordem de produção que nós vamos fazer um serviço externo, ao valor unitário de R$5, tá? Quando eu clicar em movimentar aqui, que abrir a tela da gente gerar a nossa remessa para industrialização, o valor de serviço apresentado lá vai estar diferente porque existe uma configuração que é feita aonde que eu indico para o sistema através de um parâmetro se ele vai pegar o valor do serviço que está aqui na ordem de produção, tá? Ou se ele vai buscar o valor do serviço que está configurado aqui, ó, no manutenção serviço por grupo produto. Então, se eu pegar o produto dessa ordem de produção, que é o 250,
3. Eu estou dizendo para o sistema que para esse grupo de produto, o serviço 2, o valor unitário que eu pago é R$ 15 quando estou fazendo uma remessa para o meu fornecedor 10, tá? E o parâmetro que indica isso aqui é esse parâmetro aqui. Tipo do valor de serviço da remessa. Então, quando ele está configurado com o valor 1, né, busca da tabela do valor de serviço fornecedor grupo cor, que é aquilo que eu acabei de apresentar para vocês, tá bom? Se tivesse com 00, que é o valor padrão, né, ele iria buscar o valor que está lá na capa da ordem de produção, tá bom? Já que eu estou falando de parâmetro, vamos observar alguns parâmetros aqui também. Eu tenho esse aqui, ó, TP item remessa, tá? Ele pode ser configurado indicando qual tipo dos itens que serão apresentados na nossa remessa. Nesse caso aqui está produto da OP mais matéria-prima sugerido como item da remessa. Nós temos também aqui o custo, tá? Esse parâmetro CD, custo, item, OP, remessa. O parâmetro define para a gente qual que é o custo do produto que ele vai utilizar para gerar os valores na nossa remessa, tá bom? Tá. Por enquanto são esses parâmetros, tá? Se a gente observar mais algum parâmetro que seja importante durante os vídeos, eu faço a apresentação dele e a explicação, tá bom? Então, voltando aqui na tela de movimentação da OP, né, como eu já disse, a gente vai fazer essa movimentação desse local 22 interno para o local 35 externo, na quantidade de 100 peças distribuído nessa grade. Ao clicar no botão movimentar e responder o questionamento com sim, o sistema automaticamente vai abrir para a gente uma tela, né, que é o CDF-FM 141, manutenção de remessa da produção. Tá? Aqui ele já trouxe preenchido para a gente o número da remessa, a data que a gente está gerando essa remessa, o nosso fornecedor, que é aquele código de pessoa vinculado ao local externo 35, tá? E aqui embaixo nós temos alguns quadros, tá? OP da remessa, tá? Então nós estamos movimentando a OP 486, tá bom? O quadro matéria-prima OP, ele apresenta aqui a lista de matéria-prima que a gente está enviando nessa remessa e os itens conforme a configuração que a gente utiliza, tá bom? E o quadro serviço é apresentado aqui os serviços que a gente colocou como serviço dentro da OP, tá bom? Nós temos ainda aqui embaixo o quadro matéria-prima da remessa e essa opção aqui, ela é uma funcionalidade diferente que a gente só consegue mexer nela quando a gente gera um tipo de remessa que a gente vai ver ainda para frente, que é do tipo somente matéria-prima, tá? Então, quando a gente está fazendo uma remessa pela OP, sempre virá vazio isso aqui, tá? E esse quadro transação da remessa será apresentada informação quando, a partir dessa remessa, eu gerar, né, uma transação, tá bom? Porque essa tela pode abrir no momento que a gente está gerando ela, né, a remessa, que é o caso agora, ou durante uma consulta das remessas de ordem de produção, tá? Nós temos aqui embaixo alguns botões, tá? Data de previsão de retorno permite a gente informar uma data de previsão do retorno dessa remessa, então eu posso colocar aqui uma data, tá? E confirmar, só informativo. Item da OP vai detalhar os nossos itens da ordem de produção, tá bom? Então eu tenho aqui o grupo e a grade desse item da ordem de produção, tá bom? Nós temos aqui a opção MPOP. Ao clicar nesse botão, eu vou ter acesso àquele quadro matéria-prima, tá? E aqui permite que eu faça algum tipo de alteração, tá bom? Que tipo de alteração que a gente pode fazer aqui, ó? Nós temos aqui embaixo uma lista, né, que contém os produtos da OP,
que está marcado como item de OP, porque nosso parâmetro está definido que a gente envia item da OP mais matéria-prima, tá? Eu tenho as matérias-primas que está sendo enviado nessa ordem de produção, tá? Essa lista de matéria-prima aqui, essas quantidades, ela vem baseado na quantidade que a gente baixou, tá? Dentro da ordem de produção. Então, se eu baixei 6 metros desse tecido, irá apresentar aqui 6 metros, tá? E o valor, né, unitário aqui, conforme aquele parâmetro de valor que a gente está configurado lá com o valor 3, que é o custo médio sem imposto, tá? Eu posso fazer algumas alterações aqui, removendo, tá? Ou inserindo itens aqui dentro, tá bom? E também eu posso fazer isso, ó. Ao clicar no acertar matéria-prima, eu tenho a opção aqui, ó, de fazer um acerto por tipo somente matéria-prima baixada, somente matéria-prima estimada, matéria-prima baixada mais item da OP, que é essa situação que a gente está apresentando aqui atrás, somente estimada mais item da OP ou limpar. Tá? Então, se eu colocar somente matéria-prima baixada, tá, e confirmar, o sistema vai fazer uma manutenção aqui nessa lista, deixando para a gente somente os materiais, né, as MP que a gente baixou dentro da ordem de produção. Vamos confirmar. Olha só o que aconteceu, os nossos itens da OP que estavam aqui saiu, tá bom? Eu posso salvar. Se eu retornar aqui, ó, retornar aqui novamente, MP, acertar MP, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu colocar estimada, ele vai trazer a lista de matéria-prima que foi estimada para aquela ordem de produção. Então, se tinha estimado 100 metros de tecido e eu baixei 50, ele vai trazer para a gente o estimado, que é o total que a gente estava estimado. Eu acredito que nesse tecido aqui vai ter essa situação, ó. MB estimada. Não foi nessa, mas nesse aqui de baixo apresentou mudança, tá? Então eu baixei 40, se eu não estou enganado, 80 metros desse tecido, mas a quantidade estimada na nossa ordem de produção era 100, tá? Vou salvar. Eu tenho uma opção aqui de fazer baixada mais item da OP. Vai voltar ao padrão que a gente estava lá. A opção somente estimada mais item da OP. Também faz a mudança. Tá? E limpar, ele faz a limpeza dessa lista. Ó. Tá bom? Eu vou sair aqui sem salvar e vamos aqui de novo. Ó. Acertar a matéria-prima. Vamos colocar baixada mais item da OP. Não. Salvei. Eu posso adicionar aqui, tá? Procurando um produto que eu queira adicionar a essa remessa que a gente está gerando, tá? Então eu posso buscar aqui um zíper. Tá? E o valor também. Tá? Salvei. Ou eu posso excluir, né? Esse zíper não vai. Então, seleciono a matéria-prima ou o item da OP que eu quero remover. Clico no botão de remoção, né? O X ou o F8, né? Sim, salvei. A opção serviço OP. Tá? É basicamente parecido com aquilo lá, tá? A diferença é que a gente faz a manutenção na lista de serviço, tá? E aqui é um pouco diferente porque eu tenho o grupo da OP, a grade e aqui embaixo o serviço constante de cada tamanho desse dentro da grade, tá bom? Aqui nós podemos observar que a cada tamanho eu tenho um botãozinho com duas setas. Ao clicar nesse botão, o sistema vai fazer uma pergunta para a gente. Que tipo de acerto que nós vamos fazer dentro desse serviço aqui, tá? Eu tenho a opção de fazer a resposta aqui por grupo, tá? Quando eu coloco o grupo e clico em OK, eu estou fazendo uma alteração em todos os tamanhos e todas as cores daquela referência, daquele grupo da ordem de produção, tá? Aqui existem restrições, deixa eu verificar se eu estou
liberado, tá? Então tem restrição de incluir serviço, tá? Nós temos restrições de valores, né, também, tá? Restrição de excluir o serviço, tá? E restrição de alterar a quantidade do serviço da remessa. Ok, está liberado. E eu tenho aqui então a possibilidade de informar uma quantidade de proporção ou uma quantidade de serviço como um todo. Normalmente a gente usa proporção, tá? Um serviço proporcional a cada quantidade, né? A cada produto. Então, se eu tenho uma ordem de produção com 100, ele vai fazer 1 vezes 100, então vai dar 100 vezes o serviço de costura, tá bom? E o valor unitário aqui, eu posso mexer nesse valor ou não, conforme as nossas restrições, tá? Clico em confirmar. Ele está falando que o meu percentual está fora aqui, tá? Porque aqui o valor de 15, tá? Deixa eu ver como é que está isso aqui. Aqui geralmente a gente usa para teste um valor gigante aqui. Confirmei. Eu tenho a opção de fazer a resposta aqui por produto. Então, quando eu... Deixa eu arrastar essa tela para cá. Quando eu coloco a opção aqui por produto, tá? Eu vou fazer uma manutenção exatamente naquele produto e cor que eu fiz o clique. Então, ó, eu estou fazendo manutenção exatamente aqui no produto 1000, né? Na cor xadrez, tamanho 3. E novamente aqui embaixo eu sigo a mesma lógica, tá? Quanto e o valor. Novamente aqui eu tenho a opção por cor. Então se eu clicar em cor e OK, né, ele pega todos os produtos referente àquela cor da linha que eu fiz o clique, tá? E vamos fazer a alteração aqui de novo, tá bom? Eu tenho a opção aqui ainda por tamanho, né? Então se eu tivesse com um grupo de produto aqui que eu tivesse mais de uma cor, e eu fiz o clique no tamanho 3, tá? Na coluna do tamanho 3, ele iria listar aqui para a gente todas as cores somente do tamanho 3, tá? E eu faria a alteração aqui de novo. E por último, nós temos a opção aqui cancelar, que eu cancelo essa resposta aqui, tá? Essa pergunta. Salvei, posso fechar. Tá? Eu tenho uma opção de observação, onde que eu posso fazer um registro de observação, tá? Aqui as observações, ele tem uma quantidade aqui dentro dessa linha. Se eu precisar de mais um, eu clico no mais e eu faço uma segunda registro aqui de observação, tá? Aí nós temos a opção aqui de confirmar, tá? Ao clicar nesse botão confirmar, o sistema vai para uma próxima tela. Depois que a gente responder essa pergunta, né, deseja gerar a transação da remessa, tá? Nesse momento aqui, a gente tem empresa que a pessoa que gera a remessa não tem talvez um conhecimento mais aprofundado da parte fiscal, então ele fala assim, não. E tem cliente que já gera a transação nesse momento. Para fins de vídeo aqui nesse primeiro vídeo, eu vou gerar essa transação como um todo, tá? Então vou clicar em sim. O sistema carregou para a gente aqui o CDF-FP 018, já com as informações aqui do nosso prestador de serviço, nossa remessa que a gente está fazendo, tá? E o quadro opção de transação, a gente vai marcar isso aqui, ó, matéria-prima, ordem de produção. Quando essa OP é gerada a partir de um pedido, tá? E eu faço essa marcação de ordem de produção, ele habilita isso aqui para que possa ser impresso também qual que é o pedido de venda que tem relacionamento com essa ordem de produção, tá? E agrupar produto e matéria-prima a gente não utiliza aqui nesse momento aqui, tá bom? Eu devo selecionar qual que é a operação que vai ser utilizada para gerar a nossa transação de remessa para industrialização, tá? As empresas que são nossos clientes, tá? Pode ter uma ou mais de uma operação nessa lista, tá? Então, cada situação de cada empresa
ele pode ter mudanças aqui nessa lista, tá? Então vou selecionar essa aqui mesmo. A nossa remessa já está selecionada aqui embaixo e eu vou clicar no botão gerar transação. O sistema traz para a gente um resumo, né, daqueles materiais que a gente tinha lá no quadro matéria-prima, tá, dentro da nossa remessa. Aqui eu tenho a possibilidade ainda de fazer uma alteração no valor, tá? Então, por exemplo, aqui está 134. Se eu colocar 130 e clicar nesse botão copiar valor para o grupo, ele vai pegar todos os produtos daquele grupo, desse que eu estou alterando, e vai replicar. Então ele pegou aqui e trocou para todos, tá bom? Aqui, como eu fiz aquela marcação na tela anterior de ordem de produção, ele apresentou para a gente essa informação aqui ao lado, tá? Se eu tivesse gerando uma remessa com mais de um OP, que a gente vai ver num vídeo futuro, tá? Isso aqui pode ter mudanças, tá bom? E a gente explica no próximo vídeo aí. Vamos clicar em confirmar. O sistema vai trazer para a gente a informação que a transação foi gerada com sucesso e vai automaticamente abrir a nossa tela de encerramento de transação de venda, tá? Essa é uma tela padrão, todos os encerramentos de transações de saída passam por ela. Nesse momento aqui eu posso informar se existe uma transportadora que vai realizar para a gente o transporte desses produtos que a gente está fazendo uma remessa para industrialização, quantidade de volume, a espécie do volume, tá? Eu posso ainda colocar uma observação para essa nota fiscal, se eu digitar aqui, tá? Qualquer observação, confirmei. E aqui ao lado, tá? Normalmente isso aqui dentro das empresas que já utilizam o sistema TOTSMODA, está bem configurado a parte de emissão de nota fiscal, tá? No nosso exemplo aqui na nossa base que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, eu não tenho um certificado digital para ele, tá? Então eu vou usar aqui para fins de explicação um modelo 1A, tá? Senão ele não vai dar problema na emissão da nossa nota aqui, tá bom? Mas isso aqui dentro das empresas, tá? Normais, que é cliente nosso, tá? Utiliza a opção NFE, tá bom? Nota fiscal eletrônica, tá? E também pode ter um modelo pré-definido, tá? Ao clicar no botão confirmar, tá? O sistema vai fazer a emissão, né, dessa nota fiscal. Conforme a configuração no ambiente do nosso cliente, o sistema poderá já fazer o envio e a autorização com a Cefaz, tá? Ou não, depende da configuração, tá? Então, se automaticamente listar para a gente o DANF, o sistema está configurado aqui para fazer o envio e autorização. Se não tiver com essa configuração feita, o sistema para com essa nota fiscal emitida lá no FIS-FP 093, tá? Aí um usuário do fiscal ou um usuário responsável para autorizar essa nota entra no FIS-FP 093 e faz a emissão dessa nota, tá? Eu vou abrir o FIS-FP 093 aqui só para vocês terem conhecimento, tá? Então é aqui que ele faz a autorização aqui, tá? No meu caso, como eu não tenho certificado digital, não vou nem abrir nada, tá bom, pessoal? Vamos sair e vamos clicar em confirmar aqui, gerando a nota fiscal do modelo 1 ou 1A. Vamos confirmar. Como eu coloquei o modelo 1A aqui, eu vou dar um preview nessa tela, tá? Vamos colocar aqui então o modo leitura para a gente visualizar melhor. Modo tela, tá. Aqui é só para a gente ver um previewzinho, tá? Mas esse aqui no cliente nosso normal seria a DANF que seria exibido, tá, pessoal? Vamos fechar aqui. O sistema perguntou para a gente se a gente deseja realizar a impressão do recibo de remessa, tá? Eu posso clicar em sim. Será apresentado aqui o layout do recibo de remessa que a gente quer utilizar, tá? Existe mais de um layout, tá? Cada empresa
utilizo um layout em específico, tá bom? Eu marco o que eu quero apresentar nesse layout, tá? Vou deixar assim e vamos clicar. Então nós temos aqui um preview de como ficou esse recibo aqui nesse layout, tá? E eu vou escolher a opção que mais me agrada ou se enquadra com o nosso cliente, tá bom? Vamos clicar em cancelar. O sistema deu a informação de movimentação gerada com sucesso, tá? Então com isso nós concluímos a movimentação da nossa ordem de produção, a remessa e a emissão da nota para essa remessa, tá, pessoal? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai fazer mais movimentações, tá? Fazendo um retorno dessa ordem de produção, tá? Até lá, pessoal.